pensa comigo, você trabalha a sua vida inteira, paga certinho o INSS por 40 anos, e aí, quando finalmente chega a hora de você se aposentar, um quarto do valor que você deveria receber, 25%, fica com o governo. É uma baita injustiça, você concorda? E isso era o que estava acontecendo com aposentados e pensionistas que passavam a residir no exterior. Então vamos ver dois casos em que advogados conseguiram cessar essa injustiça e também recuperar os valores pagos a maior nos últimos 5 anos para o seu cliente. Então, primeiro vamos entender do que se trata essa ação. Ela é um mecanismo judicial para afastar a cobrança da alíquota fixa de 25% para aposentados e pensionistas que passaram a residir no exterior e, com isso, retomar a tributação pela alíquota progressiva, igual acontece com os aposentados e pensionistas que ainda vivem no Brasil. E, além disso, essa ação também pretende restituir os valores pagos a maior nos últimos 5 anos. E isso pode ser feito através do mandado de segurança ou da ação de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito. Ambos na Justiça Federal, por se tratar de um tributo de competência da União. E um detalhe importante, com o recente julgamento do STF e fixação do tema 1174, isso também vai poder ser feito de forma administrativa, seja ali pelo Perdecomp ou pelo portal Meu Imposto de Renda. E você, advogado, deve estar se perguntando quem que pode ser seu cliente nessa ação. Bom, e respondendo essa pergunta, os clientes dessa ação são aposentados e pensionistas que residem no exterior, ou seja, fora do Brasil. E se você acha que é um número muito pequeno de pessoas que podem aproveitar esse serviço, deixa eu te trazer um dado aqui que vai te surpreender. Só em Portugal, o número de brasileiros aposentados que residem no país é 7.527. Isso sem contar com os pensionistas, somente aposentados pelo INSS, ok? Então, o número real de pessoas que podem aproveitar essa tese e podem ser seu cliente pode ultrapassar facilmente os 50 mil. É um mercado gigantesco e vale a pena atuar com isso. Mas antes, a gente precisa entender a fundamentação dessa tese para você não cometer nenhum erro quando você for atuar nesse nicho. Essa tese começou com o artigo 7º da Lei 9.779 de 1999, que é a lei que regulamenta o imposto de renda das pessoas físicas. E esse artigo, ele estipulou uma alíquota sobre pensões e aposentadorias remetidas a residentes domiciliados no exterior de 25%. Porém, considerando os princípios constitucionais tributários, da isonomia, da capacidade contributiva e da progressividade, esse artigo ele era muito debatido e criticado. Veja só, um aposentado que reside no Brasil e recebe um salário mínimo, ele atualmente é isento do imposto de renda. E mesmo que ele receba um valor alto e esteja na faixa de alíquota de 27,5% do imposto de renda, ele tem direito a efetuar diversas deduções e gozar de benefícios fiscais, o que faz com que a alíquota efetiva recolhida por esse contribuinte seja muito inferior aos 27,5%. Já um residente no exterior que sequer utiliza dos serviços públicos custeados pelo tributo, ele tinha que recolher uma alíquota de 25% sobre a sua aposentadoria ou sobre a sua pensão, independente do valor dessa. Isso, constitucionalmente, não fazia sentido nenhum. E foi justamente esse o entendimento do STF, julgando inconstitucional o artigo 7º e impondo as mesmas alíquotas progressivas, deduções e benefícios fiscais garantidos a quem reside no Brasil, também a quem reside no exterior. E agora que a gente já entendeu a fundamentação dessa tese, vamos ver dois casos práticos para a gente entender ainda melhor. E o primeiro caso que eu selecionei foi justamente o leading case do tema do STF que fixou essa tese de inconstitucionalidade. E esse caso, ele se originou de uma aposentada do INSS que recebia um salário mínimo de aposentadoria e residia em Portugal. E essa senhora, ela ajuizou uma ação perante a Justiça Federal de Santa Catarina, pleiteando o afastamento dessa alíquota de 25% e a restituição dos valores recolhidos a maior nos últimos 5 anos. Mas, para sua surpresa, o seu pedido foi indeferido e a sentença na primeira instância foi julgada improcedente. E o detalhe é que ela não parou por aí, ela recorreu por meio de apelação no TRF4. E esse esforço compensou, porque o tribunal ele acolheu o recurso e reformou a sentença,
garantindo a ela a isonomia em relação aos contribuintes que residem no Brasil. Porém, a União não desistiu e recorreu desse acórdão através do recurso extraordinário com agravo número 1327491, por se tratar de inconstitucionalidade de lei federal, levando esse tema até o STF. E depois de 3 anos debatendo, finalmente, em 21 de outubro de 2024, o STF fixou o tema 1174, com a seguinte redação: é inconstitucional a sujeição, na forma do artigo 7º da Lei 9.779 de 99, com a redação conferida pela Lei 13.315 de 2016, dos rendimentos de aposentadoria e de pensão pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, à incidência do imposto de renda na fonte, a alíquota de 25%. Desta forma, a autora garantiu a tributação isonômica, da mesma forma em que ocorre para os residentes no Brasil. Com isso, por a sua aposentadoria ser um valor de um salário mínimo, ela também garantiu a isenção e a restituição dos valores recolhidos a maior nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, isto é, desde 2014, e fazendo uma estimativa dessa restituição desses valores no cálculo de atualização de débitos contra a Fazenda Pública no CJ, nós chegamos a um total de R$ 51.685,44. É muito dinheiro. E a boa notícia é que, pelo caráter vinculante dessa decisão do STF, você não precisa mais passar por esses longos processos cheios de recurso para garantir esse direito ao seu cliente. Agora, é possível fazer isso pela própria via administrativa ou pelo judiciário com tutela de evidência, o que garante que vai ser muito mais rápido que esses outros casos. E agora, vamos para o segundo caso, que era de um aposentado do INSS que residia nos Estados Unidos. Ele se aposentou em junho de 2019 e a sua aposentadoria era de R$ 3.541,35. Porém, ele só recebia R$ 2.656,02, em razão da retenção dos 25% de imposto de renda na fonte. E por isso, ele ajuizou a ação no Juizado Especial Civil Federal do Distrito Federal. E, para sua surpresa, em primeira instância, a sentença também foi improcedente. Mas o advogado não desistiu por aqui e conseguiu convencer seu cliente de recorrer dessa decisão. E o TRF1 acolheu esse recurso e reformou a decisão, garantindo o direito requerido na inicial. Veja só alguns trechos importantes desse acordo. A previsão de alíquota única ao residente no exterior, na hipótese, não se afigura compatível com o caráter progressivo do imposto de renda, o qual é cogente, nos termos do artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, não podendo ser excepcionada a conta da residência no exterior. Quando a Lei nº 13.315, de 20 de julho de 2016, alterou o artigo 7º da Lei 9.779, de 1999, fixando de maneira uniforme e invariável em 25% a alíquota do imposto de renda na fonte sobre proventos de pessoa que, depois de aposentada pelo RGPS, vai residir no exterior, passou a violar a progressividade, dada a ausência de justificativa suficiente de base constitucional para distinção em relação àquele que permanece residindo no Brasil, recebendo rendimentos da mesma origem e natureza previdenciária. Concluindo, tanto a redação original quanto a redação conferida pela lei afiguram-se inconstitucionais, devendo a tributação na hipótese respeitar o disposto no artigo 2º do Decreto-Lei nº 2.308 de 86, recepcionado pela Constituição de 1988, com a observância da tabela progressiva mensal prevista na Lei 11.482 de 2007. E a partir disso, o autor conseguiu afastar os 25% incidentes sobre a sua aposentadoria e restituir os valores recolhidos a maior desde a sua aposentadoria, isso é, junho de 2019. E fazendo essa estimativa, no cálculo de atualização de débitos contra a Fazenda Pública do cálculo jurídico, a gente chegou a um valor de restituição de R$ 44.510,11. E agora vem a parte que você, advogado, mais quer saber.
como e quanto cobrar por essa ação. Considerando uma média de mercado e das tabelas de honorários das OABs, o mais comum para essa ação é cobrar um valor de entrada, um valor inicial, mais um percentual sobre o êxito. O valor de entrada geralmente fica entre 2 a 5 mil reais e o percentual pode ir de 15% até 30% do benefício econômico. Então vamos ver uma simulação de quanto cada advogado nos dois casos que eu trouxe aqui receberiam. No primeiro caso, considerando o parâmetro de honorários de entrada em R$ 2.000 e os honorários sobre o êxito em 20% do benefício econômico, a gente chegaria a um total de honorários de R$ 20.089,91, considerando também os honorários sucumbenciais que foram fixados em 15% do valor da ação. Já no segundo caso, considerando os mesmos honorários de entrada em R$ 2.000 e os honorários sobre o êxito em 25% do benefício econômico auferido, a gente chegou a um total de honorários de R$ 17.578,54. Nesse vídeo, você descobriu uma grande nova oportunidade para atuar dentro do direito tributário e viu dois casos na prática aplicando essa tese e tendo sucesso com ela. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like aqui no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!